estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda de Matemática e na aula de hoje nós vamos ver sobre arranjos simples. Estamos aí com o nosso amigo Kelvin, seja bem-vindo Kelvin, obrigada por sua colaboração. Então vamos começar. Quais são os objetivos da aula de hoje? Então nós vamos aplicar o conceito de arranjo simples na resolução de situações problemas. Então vamos pensar um pouquinho. Você sabe quais são os resultados possíveis para uma eleição com 3 candidatos para os cargos de representante e vice-representante de uma turma? Então, para a escolha do representante e do vice-representante de uma turma da segunda série do ensino médio, candidataram-se 3 alunos, conforme a cédula de votação abaixo. Os 2 candidatos mais votados serão eleitos, respectivamente, representante e vice. Para obter todas as possibilidades de resultado, construindo um diagrama de árvore, nós vamos ter. Então, observe que nós temos uma cédula, de votação aqui com os representantes, sejam eles o Anderson, o Antônio Carlos e a Mariana, que se candidataram para ser o representante e vice-representante aí na segunda série do ensino médio. Então, como que nós podemos montar esse diagrama de árvore? Então, já é conhecido nosso, o diagrama de árvore. Então, eu tenho os 3 candidatos, que são 3 possibilidades. O Anderson, o Antônio Carlos e a Mariana. Aí nós temos mais 2 possibilidades, para ser o vice-representante. Então, no caso aqui, o Antônio Carlos e a Mariana, o Anderson e a Mariana, o Anderson e o Antônio Carlos. Então, eu vou fazer, o revezamento dos candidatos. Aí, como é que eu tenho, então, essa representação? Então, observe aqui, eu vou pegar o Anderson e o Antônio Carlos, depois o Anderson e a Mariana. Tenho 2. Depois, o Antônio Carlos e o Anderson, o Antônio Carlos e a Mariana, mais 2. E depois eu tenho a Mariana com o Anderson e a Mariana com o Antônio Carlos. Então, verifique que nós temos 6 possibilidades. Então, de acordo com o diagrama de árvore, são 6 as possibilidades de resultado desta eleição. Também podemos calcular a quantidade de resultados dessa eleição por meio do princípio fundamental da contagem. Lembra que esse princípio nós já estudamos, já fizemos vários exercícios, então basta eu fazer a multiplicação, ou seja, o produto dos que estão envolvidos. Nesse caso, 3 vezes 2 vezes 1, eu tenho então 6 possibilidades, certo? Vamos pensar. Note que nessa situação, a ordem das colocações interfere no número de possibilidades. Por exemplo, Anderson e Mariana é diferente de Mariana e Anderson, pois em um dos casos, Anderson é o representante e a Mariana é o vice, e no outro, os cargos são invertidos. Esse tipo de agrupamento é denominado arranjo simples. Nesse caso, temos um arranjo de 3 elementos tomados 2 a 2, 3 candidatos para 2 cargos distintos, ou sejam, diferentes, o representante e o vice-representante. E o número total de arranjos é indicado por A32. Dentro desse arranjo simples, é chamado simples quando não ocorre repetição de elementos em um agrupamento. Em arranjos simples, os agrupamentos podem diferenciar entre si, tanto pela natureza como pela ordem dos elementos. Então, observe que neste diagrama que eu vou colocar aqui, nessa definição, eu tenho que os arranjos simples de N elementos tomados P a P, aonde o meu P ele tem que ser menor ou igual a N. São os agrupamentos ordenados sem repetição de elementos, que se podem formar com P dos N elementos dados. Como que fica isso numa fórmula, então, para que eu consiga entender e depois colocar em prática nos exercícios propostos? Indica-se NP ou
Lembre que o N vai estar embaixo, o P, aonde eu vou tomar eles de P a P. Quantas são as possibilidades desses agrupamentos? Que calculamos assim. Então, eu tenho a fórmula UA-NP, aonde eu tenho N fatorial sobre N menos P. Lembrando que o N é o total e de quantas maneiras eu vou fazer essa combinação. Então, no caso ali da eleição, eu tinha 3 candidatos e 2 vagas, a representação e a vice-representação. Então, é muito importante essa tela, que é onde nós temos a definição e a fórmula que nós vamos usar aí em várias aulas, que nós temos muitas opções de exercícios usando arranjo simples. Então, eu quero que você anote no teu caderno, de preferência destaque aqui a fórmula do arranjo para que a gente dê continuidade aí aos nossos exercícios. Prosseguindo então, verifique lá, quantos números de 3 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 6 e 7. Então observe que sabemos que a ordem dos algarismos escolhidos resulta em números diferentes, certo? Por exemplo, escolhendo os algarismos 1, 2 e 3, nós podemos escrever os números 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 ou 3, 2, 1, certo? Portanto, nós devemos calcular o número de arranjos de 5 elementos tomados 3 a 3. Observe aqui, por que 5 elementos? Porque nós temos 5 algarismos. Qual que foi a condição que ele nos deu? Fazer 3, tomar de 3 a 3. Então, observe que lá, o 5 é o total, 5 fatorial, né, conforme a fórmula que você acabou de escrever, e nós vamos ter a diminuir o 5 de 3, do total menos o que foi nos indicado, que são 3 a 3. Logo, eu vou ter 5 fatorial sobre 2 fatorial. Após eu colocar aí dentro da fórmula, eu vou simplificar esses fatoriais. Então, no caso aqui, eu vou simplificar o 2 com o 2. Basta daí usar o princípio multiplicativo, aonde eu vou ficar 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então, logo a gente pode concluir que nós podemos escrever 60 números de 3 algarismos distintos com os algarismos dados, certo? Então, aqui, usando a fórmula, a gente chega nessa conclusão de 60 algarismos. Vamos fazer então um exercício para que a gente realmente aí verifique o nosso aprendizado. Acompanhe comigo. Em uma empresa, 10 de seus diretores são candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente. Quantos são os possíveis resultados dessa eleição? Observe que esse exercício é muito parecido ali com a eleição na escola, só que agora aqui, no lugar de 3, são 10, e também é para os cargos de presidente e vice-presidente. Por favor, anote aí no seu caderno esse exercício, tente fazer a resolução que nós já retornamos.
Vamos conferir então, gente? Então observe lá. A partir das informações do problema, temos arranjo simples de 10 elementos, pois a ordem dos candidatos altera a função a ser exercida. Portanto, nós temos n igual a 10, que são o número de candidatos, tomados 2 a 2, porque eu quero a presidência e a vice-presidência. Aplicando a fórmula do arranjo simples, eu tenho 10 fatorial sobre 10 menos 2 igual a 8 fatorial. Fazendo a simplificação, né, onde eu posso simplificar o 8 com 8 no meu numerador e denominador, fico com 10 vezes 9, que me dá um resultado de 90. O que significa esse 90? Que eu tenho 90 resultados possíveis para 10 candidatos concorrendo à presidência e vice-presidência. Então, você sempre tem que tomar muita atenção no que o exercício está focando, no que ele está perguntando e assim aplicar a fórmula do arranjo simples. Vamos continuar. Observe aqui neste exercício. Quantos números de 4 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Então, você vai verificar quantos são esses algarismos e ele quer de 4 algarismos diferentes. Aplicação da fórmula e já retornamos com a resolução. Fazendo a conferência, como que ficou então o resultado deste exercício? Então verifique que, como a ordem de escolha ela altera o resultado, temos um arranjo de 9 números tomados 4 a 4.
Então, eu vou ter um arranjo de 9, onde eu vou fazer o fatorial de 9 sobre 9 menos 4, que eles são a informação que é para ser tomado de 4 a 4. O que eu posso simplificar aqui? Então, 9 menos 4 é igual a 5 fatorial. Logo, esse 5 fatorial eu simplifico com o 5, me deixando um princípio multiplicativo de 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, que me dá um resultado de 30.024. Lembre que essa conta é mais tranquila da gente fazer, então você pode fazer aí anotando do ladinho aí no seu caderno, né? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Portanto, eu tenho então 3.024 números diferentes tomados, né, de 4 a 4. Então, cada situação eu vou ter uma forma aí de interpretação do exercício. Então, nesse caso, eu tinha 9 números e eles queriam diferentes, porém tomados de 4 a 4. Então, eu vou colocar sempre dentro da fórmula do arranjo simples, de acordo com o exercício pedido. Vamos fazer mais um para a gente certificar? Então, vamos lá. Durante a aula de geografia, Pedro pretende pintar as 5 grandes regiões, que são Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, em um mapa do Brasil, que está nos mostrando ali a figura. Sabendo que Pedro tem disponíveis 12 lápis de cores diferentes e que não será utilizado a mesma cor para pintar mais de uma região. Pergunta: determine de quantas maneiras distintas, ou sejam, diferentes, o mapa poderá ser pintado. Observe nesse exercício, super interessante. Estamos falando de coisas diferentes, estamos falando aí das regiões do nosso Brasil. Então, o Pedrinho ele tem 12 lápis de cores diferentes para pintar essas regiões. Então, observe esses números, o 12 e o 5. Transcreva o exercício aí no seu caderno, resolva e nós já retornamos com a resolução completa.
verificar então como que o Pedrinho fez essa resolução? Acompanhe aqui comigo. Cada escolha de cores feita por Pedro corresponde a um arranjo de 12 lápis tomados 5 a 5. Então, vou jogar, né, essas informações que eu tenho dentro do meu arranjo, lembrando que então 12 são as cores de lápis que ele possui e 5 são as 5 regiões. Lembre que eu tenho que fazer, eu tenho que diminuir o 12 do 5, me sobrando 7. 12 fatorial sobre 7 fatorial. Tenho que achar uma forma de simplificar o meu fatorial. Neste caso, eu vou com o 12 até o 7, porque lá no denominador eu tenho um 7 fatorial. Assim, há a possibilidade de eu fazer essa simplificação. Aí basta eu multiplicar, né? Usando aí o princípio multiplicativo, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, que eu chego num valor de 95.040. Isso quer dizer o quê? Que o Pedrinho, né, tem 95.040 maneiras distintas para ser, né, o mapa do Brasil ser pintado. Então aí ele pode brincar muito, você pode brincar muito aí com as cores, com apenas 12 lápis nessas 5 regiões. Então veja que interessantes os nossos exercícios sobre arranjo simples, aonde a gente pode fazer aí várias, né, combinações diferentes de acordo com a situação. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Arranjo simples, onde eu tenho N elementos tomados P a P, onde esse meu P ele tem que ser menor ou igual a N, certo? E aqui nós temos a fórmula. Não esqueça de deixar anotado aí no seu caderno, destaque a fórmula, para que quando eu tenha exercícios de arranjo simples, você possa ir lá consultar e transcrever. Quanto mais eu escrevo, mais eu memorizo, certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula de arranjo simples e até a próxima, gente. Fiquem bem!